Eu não sei se você chegou a ver essa treta que tá acontecendo aí sobre o The Noite, que no caso é o programa do Danilo Gentili de entrevistas, mas basicamente ele tinha ele tem, na verdade, né, vários humoristas que trabalham junto com ele ali e tal, fazendo o programa, e ele tinha uma moça que se chama Juliana, e essa Juliana, ela acabou dando um expose de geral, porque ela falou que houve uma tentativa de estupro dentro do programa, ao vivo e outras coisas mais, e que ela foi assediada e que simplesmente ninguém fez nada, ninguém ajudou ela, o Danilo não ajudou ela e outras coisas mais. E muita gente ficou pensativa em relação a isso, porque é um bagulho que foi gravado. Então essa tentativa de estupro aí que eu tô comentando com vocês foi gravada, passou na televisão, sabe? E muitas pessoas começaram a se perguntar se o que estava acontecendo ali era certo, era errado, quem que tava com a razão. E basicamente, em resumo pra vocês, o Danilo, ele tava fazendo o programa dele, e aí ele chamou o Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita chegou lá de Batman, descendo, né, tipo de Batman pra uma corda. E aí ele ficou maluco ali, tentando abraçar todo mundo e fazendo, sabe, sarrando todo mundo. E aí ele passou a mão lá na biluga do Danilo Gentili, sarrou a garota, passou a mão no peito dela. Ainda foi lá e humilhou a menina, falou depois, né, nossa, tava duro, uma parada assim, o bico, sabe? Meu irmão, super escroto essa parada, super escroto. Isso que eu tô falando pra vocês aconteceu há 10 anos atrás já, sabe, quase 10 anos atrás. E na época ninguém falou nada sobre isso, ninguém discutiu nada sobre isso, ela ficou desconfortável com isso, ela não gostou disso. O próprio Danilo Gentili fala sobre isso, né, que ela já, naquela época já não tinha gostado disso que tinha acontecido, mas ele achou que isso fazia parte do show. Que lá as coisas não são, por exemplo, escritas, ou tipo, eles têm um roteiro pra seguir, mas eles fazem as coisas lá, eles improvisam bastante, e ele acreditou que isso fazia parte de improviso. Por quê? Porque essa mesma menina, ela já tinha um comportamento assim com as outras pessoas, inclusive ela tem um vídeo dela pegando e chegando, metendo o dedo dentro da bunda do Danilo Gentili, umas paradas assim, né? Tipo, cara... Sei lá, bizarro, né? Bizarro pra caramba, mas assim, os caras são humoristas, eles sabem o que eles fazem, né? E aí agora, né, 10 anos depois, quase depois de ter ocorrido isso, ela veio ao público falar que, tipo, ninguém ajudou ela, que ela sofreu uma tentativa de estupro e outras coisas mais. E uma das coisas que ela falou, que pesou bastante pro lado dela, que tá fazendo ter uma onda de hate lá no perfil dela, e várias pessoas fazendo vídeos e comentando, é o fato de que ela pegou e falou que o Danilo Gentili e o produtor do programa nunca ajudaram ela, nunca se importaram com ela. Como se, tipo, o fato dela ser uma mulher negra e coisas do tipo é, tipo, foda-se, sabe? Só que aí entra a grande resposta que o Danilo Gentili deu lá no Twitter /Instagram. E assim, o Danilo, basicamente, ele gravou as conversas, isso é o mais bizarro, há 10 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, em 2020. Porque, vamos lá, ela sofreu esse problema com o Otávio Mesquita lá atrás, né? E aí, em 2020, a Dani Calabresa, ela sofreu também uma coisa parecida. E ela denunciou. E aí o Danilo Gentili apoiou ela e outras coisas mais. E todo mundo ficou do lado dela. E aí ela começou a se sentir mal, porque ela ficou pensando, pô, isso aconteceu comigo também, sabe? Eu deveria denunciar. E aí ela começou a se sentir mal, foi conversar com o Danilo deu todo o apoio pra ela. O Danilo fez uma conversa com ela, com o advogado, com o produtor. Todos apoiaram ela, falaram, não, a gente apoia sim, a gente vai com essa denúncia, a gente vai atrás, a gente com certeza apoia você e tal, vamos fazer essa denúncia. Só que aí no final das contas, ela própria, ela não quis fazer a denúncia. Ela própria, várias vezes o Danilo querendo intervir, falando que ele queria fazer a denúncia e tal, e que ele se sentiu ofendido. Tem uma imagem que tá rolando na internet, onde ele tá conversando com o advogado e o advogado dele fala assim, olha, Danilo, você não pode fazer a denúncia, quem tem que fazer a denúncia é ela própria. E aí o Danilo, mas eu fico puto, porque ela é minha amiga. É óbvio que eu fico puto, porque ela é minha amiga e ela passou por isso. Aí eu fiquei pensando, nossa, mano, que situação, né? Que situação. Aí, bom, o tempo passou, né? Passou, isso foi em 2020 que aconteceu, né? O tempo passou e basicamente ela resolveu sair do The Noite, ir para outro programa do SBT. Aí ela saiu desse programa, foi para outro, não deu certo, ela foi demitida e aí ela começou a ventilar tudo isso, a falar tudo isso lá no Instagram dela, a dar tiro em todo mundo e falar que o Danilo não ligou para ela, sendo que o Danilo ligou. E você tem áudios dela falando que ela não queria e tal, e o Danilo insistindo que ele queria fazer a denúncia. O Danilo, ele se sentiu lesado. O Danilo, ele comenta, né, que tipo assim, é uma pessoa que trabalha com ele, é uma pessoa que ele zela por.
E o Danilo, ele tem muito disso. Muitas pessoas falam que o Danilo é tipo um paizão ali, sabe? Que ele tem as pessoas que trabalham no The Noite, e essas pessoas estão todas lá porque ele escolheu. Inclusive, ela fala, né, tipo, que o Danilo nunca ligou pra ela porque ela é negra e tal, sendo que outras pessoas, tipo, vieram falar. Outros humoristas vieram falar que, na verdade, o programa, ele não queria contratar ela. O programa queria contratar uma loirinha aleatória lá, que foi o Danilo que lutou, que brigou por ela, que interviu para que ela fosse a contratada, sabe? Então, e ela, fazendo parte do programa, virou parte da família, de certa forma, né? Aí eles brincavam desse jeito, né? De ficar, tipo, ela mesma brincava, né? Ela já tinha feito coisas desse tipo com Otávio Mesquita, ela já tinha feito isso com o próprio Danilo, né? Tem vídeos disso na internet, aí depois aconteceu com ela. E, sei lá, rolou muita merda mesmo. E os caras, eles achavam que eles estavam em família, que isso era uma coisa que eles brincavam, outras coisas. Cada um, tipo, tinha essa ideia, sabe? Que, tipo, tem os seus limites, aí o pessoal se respeitava muito, mas eles tinham as brincadeiras deles, entende? E, tipo, pra ele, ela chegar e dar uma dedada nele não era um problema, porque isso fazia parte da brincadeira pra ele. Mas ele não ia chegar e dar uma dedada nela, por exemplo, né? Inclusive, ele até fala que, graças a Deus que ele nunca fez isso, retribuiu aquela brincadeira, porque senão era ele que estava sendo denunciado agora, né? Mas o mais surpreendente é que o Danilo, ele gravou tudo, todas as coisas, ele tem tudo essas paradas. Tipo, conversa de 6 anos atrás ele tem gravado. E muita gente ficou, nossa, mas que cara escroto, ele grava todas as conversas e outras coisas mais. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, mano, sério, ultimamente eu tenho dado valor pra caramba pra isso, viu? Quem consegue pegar e ter essas conversas estranhas, assim, com as pessoas, esses contratos fechados, pra não acontecer esse tipo de situação. Porque se fosse em outra situação, tava todo mundo crucificando o Danilo, vamos ser sinceros. Se fosse só a menina falando e a palavra dela contra a palavra deles, tava todo mundo comendo o cu do Danilo e foda-se, entendeu? Tava todo mundo xingando no Twitter, né? E, inclusive, estão, independente, né, dele ter mostrado as gravações ou não. E ele só chegou e mostrou que ele teve conversas com ela, que ele tem áudios dela, que ele gravou essa conversa com o produtor, onde os dois estão insistindo para que ela vá com a denúncia. Falam sobre o negócio do Otávio Mesquita que ele fez com ela, né? E, tipo, eles falam, ele é um babaca, coisa do tipo, ele é um escroto e tal, um velho tiozão, passou dos limites e outras coisas mais, vamos pra frente, né? Vamos pegar e denunciar ele e tal, né? E ela fala que não. E no final das contas a gente se pergunta, tá, e por que ela tá fazendo isso então? Por que ela tá pegando e tentando jogar tudo no ventilador? Por que ela tá batendo no peito que ela é militante e tal, que ela é uma mulher oprimida e outras coisas mais, né? Eu já vi isso acontecer diversas vezes, tá? Geralmente tem pessoas que estão trabalhando em certos lugares e quando elas saem desses lugares, elas pensam em formas de tentar lucrar o máximo possível em cima disso. E eu acredito que essa é uma solução que ela deve ter pensado. Por quê? Quando você tá no lugar, você tende a tancar muitas coisas que acontecem. Inclusive, eu entendo super esse lado dela, de tipo, poxa, o cara fez uma merda comigo aqui. E eu até poderia denunciar. E vai ter muitas pessoas falando sobre mim e vai enaltecer o ego dela de certa forma. Inclusive, pode ser que essa situação toda aí dela ter trazido isso à tona seja justamente porque ela viu outra menina ali ganhando holofotes e todo mundo falando dela e todo mundo passando a mão no cabelo dela e falando, olha só que maravilha. E ela deve ter pensado, pô, podia ser comigo, aconteceu a mesma coisa, entendeu? Então ela deve ter pensado, não tô diminuindo, obviamente, o que aconteceu, mas porque foi uma merda o que aconteceu, o Otávio Mesquita tava 100% errado, ele foi super babaca, ele foi super escroto, ele invadiu o espaço dela, mas é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, é uma coisa que ela fazia com ele também, e fazia com o próprio Danilo, e aí fica uma situação muito complicada de você lidar e entender. Mas é óbvio que tem que ter limites de como você deve agir com outra pessoa, e é óbvio que isso não é uma coisa que você deva fazer jamais com outra pessoa, entendeu? A menos que tenha um acordo com aquela pessoa e aquela pessoa fale, não, pode brincar desse jeito comigo, e eu brinco com você, e eu não me importo nem um pouco com isso, entendeu? Se tiver, aí beleza, não tem por que você pegar e se sentir culpado, mas independente, mano, se você não conversou, você acha que você tem essa liberdade, mano, não, só se você conversar com aquela pessoa e a pessoa falar que pode ter esse tipo de brincadeira, senão você jamais deve pegar e agir dessa maneira, entendeu? Mas a denúncia dela eu achei muito estranho, ela vir tanto tempo depois, e aí agora ela joga tudo no ventilador, logo depois, né, que ela é demitida, e eu imagino que isso aconteça justamente porque ela tá tentando sair, né, com alguma coisa, tentar lucrar o máximo possível em cima dessa demissão, em cima da empresa e tal. Mas o problema é, tipo, você pegar e sair queimando pessoas que estavam ali para te apoiar, entendeu?
Porque, veja bem, o Danilo, ele apoiou ela o tempo inteiro, entendeu? O Danilo, ele tava lá do lado dela. O Danilo, ele pegou e falou, vamos denunciar, eu arrumo advogado, vamos na polícia, eu vou com você. Ele tava lá, ele falou, você tá aqui do meu lado, a gente tá na trincheira, a gente vai, e sabe? E o que mais dói, a mensagem que mais machuca é a mensagem que ele fala pro advogado, e o advogado tá discutindo com ele, falando, você não tem nada que você possa fazer. E ele, tipo, fala, é que ela é minha amiga. E você vê quanto que ele lutou por ela, né? Como que esse cara se esforçou por ela, pra ela estar no trabalho, pra ela continuar trabalhando por muito tempo, criar aquele espaço seguro e tal, né? E como que ela respondeu isso, né? De pegar e jogar o cara no fogo, né? Eu acho que ela não precisava ter metido o louco e falado do Danilo Gentili, sinceramente. Ela podia ter só seguido. Eu acho que assim, se ela tivesse seguido com essa denúncia do Otávio Mesquita e outras coisas mais, e falado, pô, até conversei com o Danilo alguns anos atrás e a vida seguiu e eu falei pra ele que eu não queria porque eu tava com medo e me sentindo coagido. E, mano, eu super entendo isso também. Eu super entendo essa situação de você se sentir coagido, de você passar por uma situação merda, você tancar isso no seu trabalho e você não falar nada sobre isso, sabe? Acho que todo mundo tem alguma história assim, todo mundo já deve ter passado por alguma situação desse tipo. E ela simplesmente, em vez de pegar e falar desse jeito, que provavelmente teria levado as coisas pra frente e ela não teria se explodido na internet, ela simplesmente falou, o Danilo nunca se importou comigo. E ainda meteu o louco falando que o Danilo nunca se importou com ela porque ela é negra, como se ele fosse racista ou alguma coisa do tipo, sabe? Ela virou a mira pra ele, do tipo, poxa, eu tô tentando mirar aqui no Otávio Mesquita, não tá dando certo, mirei no SBT, não tá dando certo, vou mirar no Gentili, que ele é famoso na internet. E aí ele tava preparado, né? Ele tava com todas as conversas gravadas já. E assim, falar pra vocês, valioso, mano, isso de gravar as conversas, é muito valioso você gravar todas as conversas que você tem com as pessoas. Porque numa brincadeira dessa, mano, você é cancelado na internet e acabou sua vida, entendeu? Mas assim, eu acho que o que aconteceu, o motivo dessa treta toda, realmente, assim, as pessoas estão diminuindo muito o que aconteceu. Eu acho que é uma situação muito, muito, muito escrota e ela tem todo o direito, claro, tem todo o direito de se sentir ofendida, de se sentir mal por aquilo que aconteceu, né? E, inclusive, ter se sentido coagida por vários anos pra não falar nada sobre isso, porque ela tinha medo de perder o trabalho dela, entende? Acho super justo esse ponto aí, sinceramente. Agora, no lado de sair metendo louco e tentando atirar e derrubar qualquer pessoa, e isso com certeza quebra, com certeza, a narrativa dela. Ao ponto de que você começa a olhar e pensar, ela mentiu sobre isso, ela pode ter mentido sobre outras coisas também. E, inclusive, pensando, né, pô, ela viu, né, que aconteceu com ela já fazia isso com as outras pessoas também, então ela deve ter, inclusive, sei lá, mano, tipo, ela deve ter brincado com ele achou que poderia brincar de volta com ela, alguma coisa assim, entendeu? E simplesmente ela achou que, sei lá, outra pessoa que denunciou uma parada muito mais séria, talvez, né? Eu não sei qual foi o caso da Dani Calabresa, sinceramente, mas foi uma parada séria também. Às vezes ela pensou, pô, pode ser eu agora, né? Mas independente dessas conversas vazadas que você tem do Danilo Gentili com ela e tal, mostra que ela se importou sim, que ela ficou magoada, que ela tá chorando, ela não tá atuando ali. Ela tava chorando, ela tava se sentindo mal, ela não tava atuando, foi uma coisa merda. O cara chegou lá e passou a mão nela, isso é uma coisa escrota demais. Um velho filho da puta desse tinha que cortar as duas mãos dele, mano, pra ele não passar mais a mão em nada, nem em manteiga. E, sei lá, a vida seguiu, né? E o cara, ele continua sendo escroto, um filho da puta, né? Inclusive, muitas pessoas falaram que, acho que é unânime todo mundo falando isso, né? Que o Otávio Mesquita é um escroto, um otário. Todo mundo falando, detonando o cara, mas no final vai ficar por isso mesmo, na parte dele, né? Inclusive já tem análise jurídica disso, o Dr. Giovanni Sensi fez um vídeo bem interessante sobre esse caso, falando que, tipo, não foi um estupro que aconteceu, mas foi uma importunação. Sim, isso pode ser considerado um crime também, sim, isso pode ser levado adiante e já está sendo estudado, né, analisado pelos juristas. E eu, particularmente, eu não sou advogado ou juiz para falar para vocês o que vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que, espero que siga, que esse cara seja punido pela merda que ele fez, né, pra deixar de ser otário. E eu simplesmente lamento, né, que ela tenha seguido por esse caminho. Ela poderia muito bem ter pego, né, e falado, ó, pô, conversei com o Danilo, mano, e o Danilo me apoiou muito. O Danilo, pô, o cara tava lá por ela, sabe? Mas ficou uma situação que parece uma grande ingratidão, sabe? Ela cuspiu no prato que comeu, basicamente, né? E muita gente tá reclamando dela justamente por isso. Bom, então tá aí o que eu queria comentar com vocês. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.